de seguidor aqui para a Capelle. Perguntaram se você acredita que a ansiedade de separação que as aves sentem pode ser em razão do excesso de humanização e se você enxerga que há como mudar a maneira que as pessoas não comprarem aves pensando que elas vão ter a mesma relação que tem com o cachorro, por exemplo. Eu tenho, para mim, isso é muito claro. A humanização em excesso, ela causa. Obviamente, a ave é um indivíduo. A ave é um indivíduo como nós somos indivíduos, como os cães são indivíduos, e elas são, como o Humberto falou brilhantemente lá, elas são muito sociáveis. Então, se você tem uma ave que se humaniza ela em excesso, ou seja, a ave passa a ter você como uma exclusividade, uma coisa exclusiva e fundamental na vida dela o tempo todo, na sua ausência ela vai sentir, claro. E esse sentimento que ela vai sentir, certamente, ou com boa possibilidade, pode causar algum tipo de frustração com ela, pode causar algum tipo de ansiedade e tal. E eu digo que eu tento aqui em casa, inclusive, nem seguir grandes rotinas, porque eventualmente se você consegue, a não ser algumas rotinas, né? Eu até já gravei vídeo sobre isso, das coisas que eu acredito nesse ponto. Tem rotinas que são comportamentais, são naturais deles, né? A hora de acordar, a hora de dormir, são rotinas que são importantes para eles, no meu entendimento. Agora, outras não. Por exemplo, eu não faço sessões sempre na mesma hora, para não ter risco de um dia que eu não puder fazer uma sessão naquele dia por algum motivo, eles não ficarem ansiosos esperando isso causar algum tipo de ansiedade. Então eu vario muito isso. Em relação às pessoas tentarem fazer com que a relação seja uma relação igual a de um cachorro ou de um gato, também eu acho que existem erros em relação a esse sentido, até porque o tipo de contato físico que você tem com um cachorro, que você tem com um gato, é diferente do que você tem com uma ave. Não é tão natural, a despeito de ter aves que gostam, que você abrace, que pegue, não reclama, curte, tá de boa, mas naturalmente elas não são tão de toque, não são de abraço, elas não é exatamente o perfil dela. Fala, Bertão. Na verdade, tem uma coisa aí que merece menção, que é o histórico de domesticação quando a gente está comparando, né? Então, você está fazendo uma comparação de ave com cães e gatos, em que os históricos de domesticação de cães e gatos são de milhares de anos, né? Milhares de anos. Enquanto que as poucas espécies de aves, né, de psitacídeos que são consideradas domésticas, aí o periquito australiano e a calopsita, tem apenas 300 anos de domesticação. E é óbvio que isso vai ter reflexos diferentes, né? Então, essa socialização, esse processo de domesticação que cães e gatos passaram durante tanto tempo, vai ter um reflexo diferente quando a gente vê no caso das aves. E existem coisas que a gente consegue comparar até melhor com cão e gato do que a ave. Então, tem aí, por exemplo, gente que tem vaca pet, que tem cavalo pet, que são animais igualmente domesticados, porcos e afins, que estão pelo menos dentro de mamíferos, né? Então, nenhum deles voa, até que eu saiba, né? Nenhuma vaca voa. Mas é importante a gente pensar que no caso do cavalo, a vaca, o porco, eles não foram domesticados para serem de companhia. Eles foram domesticados para outros fins, né? Então, existia ali um processo de domesticação, seja para carne, seja para leite, qual seja a finalidade, ou tração, no caso do cavalo, diferente do cachorro e gato, que é para companhia, né? E aqueles animais que não eram muito achegados com gente, eles não foram procriados. Os humanos não queriam filhotes deles, eles queriam filhotes daqueles que tinham esse traço. E aí, então, a gente foi selecionando ao longo de várias gerações
para termos, então, cachorros e gatos ultra sociáveis, ultra socializados com a gente, mas é interessante a gente pontuar aqui que a gente está confundindo dois termos, que é a socialização, que é o fato desse animal ficar dócil com humanos na vida adulta, e o processo de domesticação, que é esse processo que leva mais tempo. Então, eu consigo ter uma arara dócil? Eu consigo ter uma arara que é socializada com humanos? Sim. Ela passou a ser domesticada? Não. Ela continua sendo selvagem. Os genes dela são selvagens, né? Então, é importante a gente frisar aqui e fazer essa diferença. Tá aí um dos motivos da gente não compactuar com calopsita fazendo voo livre, né? Ou com periquito australiano. Porque eles são domesticados, né? E um animal domesticado não tem os instintos de preservação, ou a gente não tem garantias que esse animal tenha os instintos de preservação. Deixar esse animal ir para o voo livre pode incorrer nesse animal virar óbito, né? Então, o voo livre, que deveria ser um tipo de incremento de bem-estar, acaba não sendo, né? Porque a vida do animal está em risco. Então, esse é... Nossa, Adna, até eu quero, hein? Eu vou dar beijo, uma estrelinha e uma mordida no queixo da Silvia. É nada, alguém quer... Ele sabe que eu preciso falar alguma coisa. E aí, só para fechar, eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, dizer do que a gente está falando. Então, algumas comparações são possíveis, outras nem tanto. E aí pensar, então, no que é doméstico, no que é silvestre, e aí entra algumas categorias, né? Quando esse animal é domesticado, alguns dos instintos básicos, então aquelas respostas do predador, podem ter sido alteradas. Se existe a dúvida, por que eticamente eu vou compactuar com esse animal ser colocado num risco maior do que o que ele dá conta? Então, é basicamente isso. Desculpa ter interrompido. Não, acho que a tua colocação foi perfeita mais uma vez, e isso também corrobora com aquela a nossa tese hoje muito consolidada de que quem pretende ter uma ave tem que ter esse tipo de conceito na cabeça, até para saber aquilo que ele espera. Aquilo que ele espera e aquilo que ele tem condições de vir a proporcionar para aquela ave, né? Porque às vezes o tutor tenta ou pensa em adquirir uma ave com uma proposta que ela não vai conseguir suprir, porque não é, ou porque ela não é domesticada, como você está falando, então ela não vai ter um comportamento semelhante a algum outro que foi domesticado, ou pretende se ter algum tipo de relação que não será possível por conta de todo esse conceito que você acabou de dizer. E isso acaba gerando uma frustração mútua, né? Acaba gerando uma frustração mútua, tanto do tutor quanto da ave. Então, no papagaio e depois nós vamos talvez tocar um pouco nesse assunto de fala e tal, aí eu faço comentário a respeito disso, mas mais uma vez a gente reforça, quem vai querer ter uma ave que, de preferência, faça os cursos que estão disponíveis por aí, aliás, façam curso, aí tem os cursos disponíveis, vocês vão ter noção daquilo que vocês vão ter de experiência com a ave futura que vocês vão ter, se é que vocês vão resolver ter.